Tô voltando aqui para gravar esse vídeo, galera, nesta quinta-feira, pós-empate, pós-primeiro jogo dessa semifinal de Libertadores. Coisa que eu não estava nem planejando, eu não ia nem gravar mais hoje. Eu fui dormir, era quase 6 da manhã, 5:30 da manhã, eu tava finalizando os vídeos de hoje ainda. E saí de casa 10 da manhã para participar com os amigos do Charla Podcast. Aliás, quem não assistiu, puder dar uma moral, depois eu vou deixar o link aqui no comentário fixado aqui do Charla Podcast hoje. Falamos muito sobre o jogo de ontem. Um bate-papo muito legal lá com o Bruno Cantarelli, com o Betão, com o Matheus. Então vou deixar aqui o link para vocês, dar na moral lá, tá? Para quem puder chegar lá. Ficou bem legal o programa. E eu tô gravando esse vídeo aqui mesmo extremamente cansado para vocês, porque tá acontecendo algo muito sério. Muito sério. Está se criando uma narrativa desde ontem com a patética entrevista do presidente do Internacional, Alessandro Barcelos, quando ele vai para frente dos jornalistas inventar um lance que não aconteceu. Está se criando uma narrativa de uma pessoa específica que se chama Fabiano Baldasco, que é um influenciador do Internacional, que falou já em 3 lugares diferentes, só nesta quinta-feira, que o Fluminense quer condicionar a arbitragem nesta semifinal de Libertadores. Porque ontem o Diniz, tá no vídeo aqui de mais cedo, quem não assistiu, tá aqui no vídeo de mais cedo, fez uma reclamação, como tantas vezes o Diniz já reclamou de arbitragem, e como tantas e tantas vezes vários técnicos brasileiros reclamam de arbitragem. Ele acha, no entendimento dele, que houve uma interferência da arbitragem no jogo porque o Samuel Xavier não deveria ter sido expulso. O que é algo completamente discutível de fato. E eu vou trazer aqui mais uma vez, vou trazer aqui o lance para vocês. Vou colocar aqui para que a gente possa ver que esse lance é no mínimo discutível. Então não tem nenhum absurdo no que o Diniz falou. Daí a querer condicionar a arbitragem com isso, quem quer condicionar a arbitragem, ou quem quis condicionar a arbitragem, foi o senhor Alessandro Barcelos, que foi lá dar aquela entrevista ridícula, inventando o lance, que não existiu. O Diniz foi reclamar de algo que aconteceu em campo. O lance que o presidente do Internacional cita, ele não existiu. Então não há comparação. Se tem alguém querendo condicionar a arbitragem aqui, não é o Fluminense. E se é para ter narrativa, se é para ter guerra de narrativa, vai ter daqui para lá também. Que a gente não vai ficar quieto, não. Tudo tem limite. Uma coisa é torcedor falar em rede social, briga com torcedor. Outra coisa são pessoas que influenciam milhares de pessoas e querem emplacar um discurso, como já tentaram emplacar antes do jogo de ontem, dizendo que havia que há uma soberba aqui da mídia carioca, da mídia, falam do eixo, o famoso eixo, dizendo que o Fluminense era apenas um jogo protocolar para o Fluminense. Eu vou colocar aqui na tela para vocês, vou deixar só o áudio aqui. Vou deixar aqui para vocês aqui o link, para não ter problema. Tem um link aqui de um vídeo que eu publiquei ontem no Twitter, onde o Baldassi diz que toda a imprensa do eixo, que eles falam, do Rio, toda a imprensa dava esse jogo como esse é agora o termo que ele citou, como se fosse algo protocolar, que o Fluminense fosse apenas um protocolo para o Fluminense passar para a final da Libertadores. E até levanta, eu não sei se o Fluminense trata assim, mas a mídia está tratando dessa forma. Eu queria saber de vocês se alguém viu algum veículo da grande imprensa, da grande mídia, tratar esse jogo como um rito de passagem. O Fluminense já estava na final da Libertadores. Eu desafio alguém a achar alguém que daqui tenha falado isso, porque eu não vi isso em absolutamente lugar nenhum, muito menos a parte do Fluminense, que respeita o Internacional pra caramba. E o que eu vi de uma forma geral foi muito respeito ao Internacional, como deve ser, como grande clube que é. Em nenhum momento eu vi ninguém da mídia, que nenhum jornalista, dizer que o jogo era um rito de passagem. É um absurdo isso. A gente está falando de semifinal de Libertadores. Pelo amor de Deus. Sério que vai querer emplacar uma narrativa barata dessa? Traz no zoom. Vem aqui. Vem cá comigo. Aí tá bom. Tá acontecendo. Mas poderia ter acontecido já. Essa é a questão. Evidentemente que com qualquer... Eu tô sem voz, desculpa, tô acabado, demolido, não dormi, gritei, chorei, fiz tudo que pode imaginar. Eu também tô sem voz, mas por outro motivo. Vamos lá, volta pra mim. Me interromperam, não é o momento pra isso. Olha aqui.
O Internacional ontem, se fizesse um acordo antes do jogo com qualquer colorado de terminar empatado a partida, qualquer colorado assinaria na hora. Existe um negócio no futebol chamado circunstância de jogo que muda toda a história. O jogo ontem se apresentou com todas as características que a gente imaginava, de um Fluminense ótimo do meio pra frente e com fragilidades defensivas. O Inter teve 6 chances de gol no primeiro tempo. Sofreu lá atrás, mas teve 6 chances de gol no primeiro tempo. Ainda quando estava 11 contra 11. O Inter, se fosse mais assertivo, mais efetivo, poderia ter ganho o primeiro tempo com uma boa vantagem. No segundo tempo, então, com um jogador a mais, o Inter conduzia muito bem a situação, fez o segundo, teve gol anulado, estava caminhando para um 4-1 para voltar classificado. Aí o nosso treinador, que eu agradeço por ter montado um Inter caminhando para um 4-1. Quer dizer, a chance que o Keno perde cara a cara, a chance que o Cano teve depois do segundo tempo, as chances que o Fluminense criou, ele simplesmente ignora. É como se não tivesse existido. É como se o Fluminense, ofensivamente, que o Arias também teve no primeiro tempo, é como se o Fluminense, no segundo tempo, o Arias também teve uma oportunidade dentro da área de finalizar, acabou finalizando mal. É como se o Fluminense não tivesse existido no jogo também, só o Internacional. Falei aqui mais cedo, o Inter foi melhor no 11 contra 11. E o Fluminense, depois que tem um homem a menos, com as alterações do Kudê, o Fluminense foi melhor que o Inter com um homem a menos. Mas longe de ser um jogo também para 4-1. Pelo amor de Deus, né? Corajoso, agressivo, valente que jogou no Maracanã. O mérito é do Kudê por isso, mas o meu treinador errou nas substituições. Meu treinador resolveu preservar o Alan Patrick e o Arangues com 2 amarelos, tirou também o Maurício, desmontou, desconstituiu o meio-campo e a partir dali o Fluminense começou a ter coisas que não tinha, mesmo com um jogador a menos. As circunstâncias me deixaram um gosto amargo de que eu poderia ter voltado classificado. Mas o Inter foi gigante no Maracanã, gigante. O Internacional mostrou que pode ser melhor do que o Fluminense, ontem foi melhor do que o Fluminense e que as perspectivas para o Beira-Rio são maravilhosas. Ribeiro Neto, eu quero te ouvir. Pois então, na minha opinião, o cenário do jogo foi o que nós previmos aqui. Né, que o Internacional... Agora vamos lá. Atenção para esse camarada aqui que eu não sei nem o nome dele. Atenção para o que esse camarada aqui vai falar. Ganharia o jogo do meio campo por uma questão matemática e por uma questão de características de jogadores. Acertamos também, todos nós, em prever que o fulano vai botar... Não, o Diniz ele é convicto, ele botou o time que ele acha o time titular, né? Nesse esquema aí, com um volante só e o Deus perambulando. Ou seja, o Internacional tomou conta do meio campo, não só pela característica de marcação, mas pelo volume de jogadores, tinha mais jogadores. O Internacional tem mais outra coisa, que nós falamos aqui no programa, o Inter se preparou melhor para o jogo. O Internacional foi competitivo, o Internacional foi copeiro, o Internacional leu como um jogo de semi de Libertadores é. Tudo isso o Fluminense não fez. O Fluminense estava passeando no Maracanã. O Internacional se aproveitou. Aliás, poderia ter se aproveitado. O Fluminense estava passeando no Maracanã. O Inter se preparou melhor que o Fluminense para o jogo. Cara, é simplesmente inacreditável da onde esse cidadão tira isso, cara. O Fluminense está vivendo a sua noite mais importante, talvez, da história, das mais importantes da história do clube, e o cara tá falando que o Inter se preparou muito melhor que o Fluminense estava de sacanagem. Praticamente tá faltando falar isso, né? Aproveitado. Porque realmente, você está dizendo assim, você acha que o Inter não vai, algumas peças não vão jogar tão mal como jogaram ontem, tá? E eu acho que realmente alguns ficaram devendo pelo cenário do jogo. Mas deixaram o Fluminense sobreviver também, tá? Deixaram, o Fluminense estava morto. Ainda assim, Meneghete, eu quero dizer pra vocês, é óbvio que o futebol tem as circunstâncias, pô, a expulsão mudou. Em nenhum momento o Fluminense esteve morto no jogo. Morto, em nenhum momento o Fluminense esteve no jogo. Tal. Mas o Inter é melhor que o Fluminense e vai ganhar do Fluminense. E vai ganhar do Fluminense. Ah, isso aí eu posso dizer, né? O Inter não... É? Ah, então tá cravado. O Inter vai ganhar do Fluminense. Bom demais. Aí depois vão dizer, tem a cara de pau de lá dizer que a soberba tá aqui. Que a soberba vem daqui. Olha aí a grande mídia. Aí o cara me faz um vídeo falando que a mídia do eixo e a mídia carioca é a soberba, que trata o Internacional como um adversário qualquer que o Fluminense está no final. Olha só isso. Pode achar isso, tá? Mas é mais time, é mais competitivo, é mais guerreiro, marca mais, tem mais fome pela bola. Isso. Tem mais fome pela bola? Isso aí, no Maracanã se comprovou no 11 contra 11, sabe? Então, eu acho que a porta está aberta para o Inter entrar. O representante legítimo... Anotaram aí, né? Beleza. Parece piada, mas não é não. Agora vamos à parte mais importante aqui. Ah, não. Pra cima de mim, não. Pra cima de mim não vai não, amigo. Gente, as pessoas têm que entender o que aconteceu, tá? Para entender. As pessoas de casa precisam entender, eu vou dizer o que aconteceu. O Inter não ia falar. O presidente Alessandro Barcelos não ia tocar nesse assunto. O que aconteceu foi que 10 minutos antes, Fernando Diniz, técnico do Fluminense e da seleção brasileira, de forma sorrateira, nojenta, escancarada, deliberada, tentou condicionar a arbitragem para o jogo de volta, fazendo teses absurdas sobre a expulsão do Samuel Xavier, que ele inclusive disse que ele não encostou no Ener Valencia, teve a cara de pau de dizer isso, e ainda disse, desconhecendo completamente a regra, que o VAR deveria ter chamado.
sendo que o lance era de segundo amarelo e o VAR não pode chamar para segundo amarelo. Então, Fernando Diniz, que é técnico da seleção brasileira e não pode fazer isso, de forma escancarada e nojenta, tentou condicionar a arbitragem. Quando isso aconteceu, gente, eu recebi 3 WhatsApps de 3 dirigentes do Internacional, dizendo: Baldasso, pelo amor de Deus, estão tentando condicionar a arbitragem, berra aí, xinga os caras, faz o que... né? Então o Inter enlouqueceu com essa fala do Diniz. E aí veio o presidente, e ó, palmas pro presidente, absolutamente correto o presidente, não... Nojento é isso que você está fazendo, Baldasso. Nojento é isso que você está fazendo. Invertendo completamente os valores, mudando completamente a ordem aí dos fatores, da forma como tudo aconteceu. O juiz não está condicionando nada, o juiz reclamou de um lance que ele acha que foi um erro de arbitragem. Isso acontece em todos os lugares. O presidente do Internacional, como eu disse, ele inventou um lance que não aconteceu. Ele mentiu. Ele criou. Isso é nojento. Isso aí é nojento. Defender isso também é nojento. Não pode deixar uma tentativa de condicionamento acontecer sem ele fazer nada. Ele chega e ele cita esse lance do André. Eu nem sei se ele tem convicção disso. Eu também não tenho. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Pra mim, a arbitragem de ontem foi perfeita. O Inter teve 3 gols anulados, tá bem, foi anulado, acho que deveria ser anulado. Acho que tudo o árbitro fez certo ontem. Só que o Fluminense fez merecia uma resposta do Internacional. Porque não pode deixar quieto. Senão eles vão condicionar. Eles vão tentar arrumar para Porto Alegre. O presidente fez bem. O Diogo Rossi está inscrito, mas antes... Ou seja, está acusando, dizendo que o Fluminense vai tentar condicionar a arbitragem, arrumar esquema para o jogo. Isso é criar narrativa. Isso aí não é reclamar. Reclamar de arbitragem, todo mundo pode reclamar. Se o presidente do Internacional chega lá reclamando da fala do Diniz e fala assim, olha só, o técnico do Fluminense foi lá, falou que a expulsão foi justa, mas na verdade a expulsão foi justa sim, por isso, tem esse ângulo aqui que mostra que a expulsão foi justa. Beleza, tá no jogo. Estão querendo pressionar a arbitragem, isso aí é do jogo. Foi lá e respondeu, ok. Foi lá e respondeu, discordou, tá no direito dele. Agora, criaram um lance que não existiu. Simples assim, criaram um lance que não existiu. E aí vamos colocar o lance do Samuel Xavier aqui na tela. Eu digo pra vocês, tá? Quando eu vi o lance a primeira vez, eu achei que o Samuel Xavier merecia ter sido expulso. Agora vamos ver esse lance aqui de novo. Por esse lance dá pra ver que parece que é a sola do Enner que pega em cima do Samuel, né? Mas beleza, tem um outro ângulo aqui que os torcedores do Inter estão compartilhando. Que é esse aqui. E aqui dá pra ver que tem um toque. Dá pra ver que rola um toque ali. Certo? Só que o Samuel, você vê que o Samuel claramente ele tá encolhendo o pé. Ele não estica o pé, ele não levanta o pé. Ele tá encolhendo o pé. Ele tinha acabado de receber um cartão amarelo. Ah, mas onde tá na regra que receber um cartão e não pode se receber outro logo depois? Não é que tá na regra. Quem fala isso, né, usa de uma... até de um certo... na minha opinião, eu ia usar um termo aqui, mas deixa pra lá. É simples, para você tirar um jogador do campo, para você expulsar um jogador, que é algo que pode ser determinante para o jogo, você tem que ter certeza de que aquele jogador cometeu uma infração para ser expulso. E será que o árbitro, vendo esse lance dessa forma, se ele tem certeza que o Samuel Xavier merecia ter levado esse cartão? A resposta para mim, depois, repito, na hora eu falei que ele merecia ser expulso. Depois, vendo o lance, eu discordo. Eu acho que não merecia. Acho que houve um toque, dá para ver que por essa câmera, dá para ver que há um toque na lateral ali do pé do Enner e tem que ser marcada a falta. Houve um toque, beleza, mas não é uma falta para você chegar e vou expulsar e vou tirar o jogador de campo. E foi isso que o Diniz falou. E por isso ele acreditou que a arbitragem interferiu na partida. Uma reclamação que ele fez. Ponto final. Ponto final. Simples assim. Agora, criar narrativa, dizendo que o Fluminense quer pressionar a arbitragem pra cá, não. Aqui, isso aqui não vai rolar. Podem falar? Vamos falar daí. Já falou em 3 lugares diferentes já falou em live agora à tarde. Então daqui a gente vai falar também. Já que é pra ter guerrinha de narrativa, então vamos lá. Cada um vai fazer a sua guerra de narrativa. Deixa aí seu comentário, aquele like, se inscreva aí no canal do Lessa, que é muito importante. Conto com a participação e o apoio de vocês. Vamos que vamos.